E aí, pessoal que é H, estou no meu processo de mudança. Estou testando também um novo microfone, vamos ver se ele fica melhor ou pior do que o outro, me digam. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um aspecto interessante de RPG, porque normalmente a gente pensa em RPG como você tem que jogar sempre em grupo. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre solo RPG, RPGs que você pode jogar sozinho. E no RPG existem três grandes modalidades de jogo solo de RPG. E eu vou mostrar aqui essas três aqui no vídeo. Como sempre, se você gosta desse conteúdo, você pode se inscrever, entrar no meu servidor do Discord, no meu WhatsApp, tem meu grupo do WhatsApp e por aí vai. Então, vamos lá, vamos tirando essa parte inicial, vamos focar no tipo de RPG solo. De longe, o tipo de RPG solo mais conhecido são os livros-jogos. Esse é a Cidadela do Caos, que é talvez o livro-jogo mais conhecido no Brasil e no mundo, que é o das Aventuras Fantásticas, que basicamente é um mini sistema de RPG onde você vai lendo o livro, vai fazendo suas opções e vai indo para a página do livro correspondendo à ação que você fez. Aqui sempre se começa numa parte inicial e aí você vira a página, tem a introdução, vira a página, tem aqui o lendário cachorro gorila e gorila cachorro. E aí você vem o ponto 1. E aí você tem as escolhas. Você se apresentará como especialista, você dirá que é um comerciante, você pedirá abrigo para pernoitar. E aí, a partir das suas escolhas, você vai para páginas diferentes do livro. Essa é a maneira mais clássica de se fazer um sistema, um modo solo de RPG. Que aí você comprava os livros, ia jogando, e a cada jogo era diferente, porque tem o efeito aleatório, porque o jogo ele vem com um sistema. Cada variação do Aventuras Fantásticas tinha um sisteminha, mas aqui você jogava, você fazia sua ficha, determinava sua habilidade, sua energia. No combate você rolava 2d6, somava sua habilidade, tinha que ser maior do que a do monstro. E também simples, vinha com um sisteminha que você tinha que aplicar. Existem muitos RPGs que fazem ainda aventuras solo. Um dos RPGs mais clássicos a fazer isso é Túneis e Trolls. Mas no geral, esse é o modo mais conhecido e mais clássico de jogar RPG solo. Mas agora eu vou mostrar um que também é muito interessante, é muito parecido. Pode-se dizer que é igual, mas para mim não é exatamente igual. Mas é extremamente parecido. Que é também uma forma de livro-jogo, mas procedural. Enquanto esse você tem que ir de página a página, vou mostrar aqui o Demons and Dungeoneers, que é inspirado, obviamente, no Aventuras Fantásticas, mas nesse você vai seguindo página a página como se você estivesse jogando mesmo um RPG de mesa. Você escolhe o seu personagem, todos eles têm suas características, e aí você vai jogando como se fosse mesmo um mestre o livro. Então, por exemplo, você vai lendo a descrição e aí, se role um D6 para determinar se o próximo evento. Se rolar 1, 2 ou 3, vai para a página 22. Se rolar 4, 5 ou 6, vai para a página 24. E aí você tem os eventos. Um viajante perdido, um gnomo perturbado, Riverdale, e por aí vai. Aí você pode escolher para os locais para onde você quer ir. Então, é mais próximo de um jogo eletrônico. Você vai seguindo arco a arco do que o da Aventuras Fantásticas, que você vai pulando de página a página. Outra coisa curiosa desse jogo, que lembra muito um jogo eletrônico, é que você vai acumulando suas características, vai ficando cada vez mais forte a cada desafio vencido, que é falado nos oponentes que você derrota. Por exemplo, você derrota aqui o Destruidor do Ergar, você ganha 12 de XP para continuar a sua aventura. E você vai somando poder. Está muito mais próximo. Esse aqui está muito mais próximo de um jogo eletrônico, só que em formato de livro, do que uma aventura de RPG de mesa. É curioso, ambos são muito próximos, talvez um seja uma variante do outro, mas eu acho que são suficientemente diferentes para serem considerados objetos diferentes. Mas agora nós vamos para a forma mais diferente de RPG solo, que é a forma com mestre randômico, com mestre aleatório. Um emulador de mestre. Mythic é talvez o sistema mais conhecido disso, que ele basicamente te dá as ferramentas para você rolar as decisões de um mestre. Então, você tem diversas tabelas, diversos procedimentos que vão criar a aventura para você.
E é muito interessante o Mythic, porque ele vai além de simplesmente ser um conjunto de tabelas. Ele te explica todos os processos que fazem com que você crie uma aventura. Então, mesmo se você não for jogar o RPG solo, mesmo se não quiser criar uma aventura solo, você tem muito que você pode aprender lendo um Mythic. Aqui ele fala as perguntas de destino, normalmente perguntas de sim ou não. Aqui existe uma discussão sobre construção de cenas, listas, os significados dentro de um jogo de RPG. É curioso porque lendo o Mythic, você vai aprendendo algumas coisas que às vezes são automatizadas quando a gente mestra RPG, o que nos faz também perceber como é o trabalho do mestre do RPG, o mestre de RPG. Aqui, por exemplo, tem uma tabela que vai demonstrando um pouco dessas questões. Por exemplo, siga suas expectativas. Deveria a expectativa ser testada? Existe um teste a ser feito dessa expectativa? Sim ou não? Aí você pode fazer uma pergunta, determinar a chance de algo acontecer, mais provável ou menos provável, fazer um teste de destino dentro de uma tabela e aí interpretar os resultados para retornar a seguir as expectativas ou não. Basicamente, o RPG se resume a isso. As pessoas, elas propõem ações dentro do universo, seguindo as expectativas. As expectativas são como o seu personagem age, como o RPG funciona, quais são as suas habilidades, quais são suas motivações, objetivos, etc., desafios sendo propostos. E aí, depois disso, você, quando há um momento em que essas expectativas são confrontadas por alguma razão, aí você tem que fazer as perguntas: como, por quê, de que modo essa expectativa é confrontada. E aí você determina a possibilidade de sucesso dessa ação, se ela é mais provável ou menos provável. E é assim que funciona o RPG. O Mítico, ao você transformar a maneira automatizada ou a maneira não pensada em algo pensado, nos confronta com a realidade de ser um mestre RPG e nos confronta com as possibilidades que nós podemos fazer. Isso me lembra, como eu já falei rapidamente em outros vídeos, que um RPG que nos fez repensar a maneira de pensarmos o RPG, de fazermos o RPG, é o Apocalypse World, porque ele colocou de maneira explícita e listada as várias características de um mestre de RPG dentro de um sistema de RPG. Quando ele fez a agenda do mestre, os princípios, etc. E o Mythander, o Mythic, ele faz mais ou menos desse tipo. Quando ele nos faz pensar os mecanismos, as programações, como se fosse a computação por trás da mesa de RPG. Mas há muitas tabelas também sobre tipo de ações: abandono, acompanhar, ativar, concordar, emboscada. Então há muitas tabelas também no Mythic. E você chega no final, tem trocentas tabelas. Tem chances percentuais de acontecimento ou não. Tem de alto ou baixo caos, baixa probabilidade ou alta probabilidade. Então, sim, isso aqui é um gerador de mestre. Você usa esse sistema para gerar como se fosse a narração de um mestre. Ao mesmo tempo, ele também te ensina muitos detalhes sobre como mestrar e o que é o RPG. Então, estes são os modos que eu conheço para se jogar RPG solo. Você tem o método de livro-jogo, a partir das páginas, direcionamento de páginas. Você tem essencialmente o jogo guiado, com página a página sendo um avanço da aventura. E você tem o oráculo, o método oracular, emulador de mestre. Vocês me digam, eu gostaria muito de saber se você já jogou algum tipo de RPG assim. E o mais interessante, é um desafio. Uma coisa muito importante: criar jogos solo são uma forma de você tentar compreender o RPG numa outra dimensão. E particularmente, esses jogos de aventuras fantásticas, eles são muito comuns. E tem ainda hoje, você pode encontrar num sebo para comprar. Eu tenho Cidadela do Caos, a Espada do Samurai, eu tenho o Labirinto do Minotauro. Você não precisa jogar usando sistemas. Eu gostava de jogar só mesmo de escolha para escolha. Morreu, você tenta de novo. E é muito interessante porque você vai compreendendo as mecânicas que fazem por trás disso. Compreender o RPG solo, às vezes, te ajuda a compreender
os pensamentos que motivam os jogadores e tenta compreender, assim, o metajogo, a metaformação do jogo de RPG. Mas me digam, o que vocês acham? Aqui foi Gaia. Até a próxima, pessoal. Falou!